Capítulo 14. O Lican que voou sobre sua cabeça agora estava olhando para ele com medo. Com a cauda baixada, o lobo começou a recuar. Foi este o resultado de colocar todos os seus pontos em força? Enquanto ele olhava para o punho com a boca aberta, o corpo sem cabeça do Lican convulsionou e parou de se mover. Um som eletrônico familiar ecoou na cabeça de Jin-Woo. Anel, você derrotou o Lican Dente de Aço. Você subiu de nível. Eu subi de nível. Certifique-se de que ele não ouviu mal. Jin-Woo rapidamente abriu sua tela de status. Nome: Sung Jin-Woo nível 2 Cla.ss. Nenhum título, nenhum HP. 205 MP, 22 fadiga, 0. Estatísticas: força, 32 constituição, 11 agilidade, 11 inteligência, 11 sentido, 11 pontos de estatística disponíveis, 0. Habilidades: habilidade spa.s.civ, desconhecido, nível max, espírito submisso, LV. 1. Habilidades ativas: impressão, LV. 1. Ele realmente havia subido de nível. Com isso, todas as suas estatísticas aumentaram um ponto. Jin-Woo percebeu que as recompensas da missão não eram a única maneira de aumentar seus atributos. Era evidente que subir de nível também os aumentava. Pensar que eu poderia subir de nível. Algo com que ele apenas sonhava agora era uma realidade diante dele. Seu batimento cardíaco acelerou. E o total de pontos que ganhei é maior do que a busca diária. Os pontos de estatísticas que ele recebeu nas missões foram 3. Os pontos de estatísticas que ele ganhou ao subir de nível foram 5. Embora ele não pudesse distribuir livremente esses 5 pontos, o benefício total de uma subida de nível era muito maior do que a recompensa da missão. E eu subi de nível depois de derrubar apenas 2 deles. Em um videogame, personagens de baixo nível eram capazes de subir de nível rapidamente. Jin-Woo estava atualmente no nível 2. Você poderia dizer que ele estava no fundo do poço. Mas seu nível não refletia adequadamente sua força. Afinal, sua força já estava acima de 30. Se você tratou um nível acima sendo equivalente a um ponto de força, Jin-Woo já tinha a força de alguém acima do nível 20. E quando um personagem de nível encaixa com a força de um nível 20? Eu acho que eles chamam isso de nivelamento de poder apóstrofo. O poder destrutivo de seu soco que superou todas as expectativas foi uma prova de seu progresso. Eu triplicou o atributo força, mas me sinto mais do que apenas 3 vezes mais forte do que antes. A estatística de força original de Jin-Woo era 10. A diferença entre a força 10 e a força 30 era um fator de 3, mas seu poder parecia muito maior do que isso. Pode ser. E se o valor de seus atributos se tornasse mais pesado à medida que aumentassem? Isso explicaria esse poder destrutivo. Além disso, seus movimentos também se tornaram mais rápidos. Se fosse o velho dele, ele não poderia se imaginar esquivando-se dos ataques rápidos das feras ou fazer o vento uivar quando ele desse um soco. Suponho que aumentar meus músculos me tornaria mais rápido. Parecia que aumentar a estatística de força aumentava sua força e velocidade. Sua batalha com o Lican foi a prova. Mas e quanto à estatística de agilidade? Se não fosse sua mobilidade, o que aumentaria? Jin-Woo sabia que não poderia satisfazer sua curiosidade sem mais pontos de estatísticas. Mesmo se eu tivesse algum. Parecia um desperdício usar os pontos das recompensas da missão com agilidade. Se ele pudesse aumentar sua potência e velocidade através da estatística de força, por que colocar pontos em agilidade? Se for esse o caso, havia uma resposta. Aumente o meu nível o mais rápido possível. Ele obteria pontos na estatística de agilidade subindo de nível, juntando torrões de terra até obter uma colina considerável. Certamente o resultado dos aumentos incrementais seria percebido eventualmente. Então, devo começar? Ele se lembrou do Lican restante. Mas, para onde aquele bastardo foi? O Lican que se encolheu nas proximidades havia desaparecido. Jin-Woo olhou em volta, mas não conseguiu encontrar vestígios da besta. Parecia ter fugido enquanto Jin-Woo estava focado em sua tela de status. Blé. Ele enrolou a língua na boca, desapontado com a perda de pontos de experiência. Quando ele começou a se afastar, espere, essas coisas soltam núcleos mágicos. Ele parou em pensamentos. Cada besta mágica encontrada em Gates tinha um núcleo mágico em seu corpo. Às vezes, uma única besta mágica pode carregar vários núcleos. Se você tiver sorte, poderá até encontrar uma pedra de runa. Os núcleos mágicos, que tinham muitos usos,
E as pedras rúnicas, que ensinavam habilidades valiosas, podiam ser vendidos por um preço alto. Não seria exagero dizer que o objetivo principal da maioria dos caçadores em um ataque era obter núcleos mágicos. Jin-Woo era um caçador. Afastar-se de uma caçada de mãos vazias o deixou desapontado. Por precaução, ele havia cortado a barriga de um dos Lycan, mas não encontrou nada. Parecia que essas coisas eram algo diferente de uma besta mágica. Em sua experiência de caça, Jin-Woo não se lembrava de ter ouvido nada sobre uma besta mágica parecida com um lobo que se parecesse com esses Lycans. Enquanto Jin-Woo limpava as mãos e se levantava para sair, ele viu algo balançando na boca do Lycan. Jin-Woo abriu suas mandíbulas. Um dos dentes do Lycan brilhava com a luz. Quando ele estendeu a mão para pegá-lo, uma mensagem apareceu. Você encontrou um canino de Lycan. Deseja adquirir? Adquirir? Canino de Lycan. Raridade, nenhum tipo, lixo. Um canino grande e afiado de Lycan. Você pode manter este item em seu inventário. Você pode vender este item na loja. Jin-Woo leu o canino em sua mão e foi levado de volta. Havia uma loja. De onde diabos esse sistema inútil veio? Pensar que forçaria o usuário a descobrir tudo sozinho. Jin-Woo se lembrou de como não havia lhe dado nenhuma explicação sobre a missão de penalidade. Isso apenas o jogou na zona de penalidade e esperava que ele fugisse da morte até que seu corpo cedesse. Jin-Woo cerrou os dentes e ligou para a loja. Comprar. Ele meio que esperava que um lojista NPC surgisse do nada. Ele ficou desapontado ao descobrir que a loja acabou sendo apenas mais uma tela de informações flutuando como um holograma. Como se isso não bastasse, as letras verdes na tela exibiam apenas duas palavras. Comprar? Vender? Uau! Que loja incrível! Jin-Woo selecionou comprar. Embora não tivesse dinheiro no bolso, ele estava curioso para saber que tipo de itens poderiam ser encontrados nesta loja. Mas é claro que o sistema não era muito gentil. Seu nível é insuficiente para usar a função comprar. Ele estava acostumado a ser afastado de lugares que precisavam de dinheiro. Sim, senhor, sim. Não prestando atenção, ele voltou os olhos para outra função. Você gostaria de vender o canino do Lycan? Certo. Com o som de moedas caindo, seu inventário foi aberto. Na base da tela de inventário, a seção que dizia ouro agora exibia 20. Ontem era 0. 20 ouro. Incapaz de usá-lo na vida real ou no sistema, ele não tinha certeza de qual era o valor desse montante. Eu duvido que qualquer coisa de um calabouço seria útil. Mesmo se houver uma diferença entre uma masmorra e uma masmorra instantânea. Ainda assim, Jin-Woo começou a se aproximar e recolher os dentes do outro Lycan. Ele deu uma palmada na cara. Direito. Eu explodi sua cabeça. Decepcionado, ele se virou para sair. Ele ficou desapontado com a perda de 20 ouro, cujo valor ele nem tinha certeza, mas não estava disposto a perder tempo procurando um dente minúsculo que poderia ter voado para Deus sabe onde. Quando ele se virou, sua decepção derreteu como neve. Ele o Lycan que fugiu voltou com muitos mais lobos. O rosto de Jin-Woo se transformou em um sorriso. À primeira vista, havia mais de 20 deles. Eureka! Espere, essa não é a palavra? Qualquer que seja. O que era certo era sua felicidade. Ele apertou o punho da espada. Obrigado pela refeição ao seu olhar ganancioso. Os Lycans se encolheram e tremeram. Jin-Woo saltou na direção das feras. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Como esperado, seu nível subiu rapidamente. Tendo corrido pelo primeiro andar inteiro procurando Lycans, o nível de Jin-Woo já havia aumentado para 7. Um grande salto de 5 níveis. Choraminga. Quando ele derrubou o último Lycan restante, uma mensagem estranha apareceu. Anel, você obteve o título de Wolf Slayer. Título. Wolf Slayer. Todas as estatísticas aumentaram em 40% contra monstros do tipo besta. Um título dado a um caçador com experiência em matar lobos. Sua tela de status também refletia o novo título. Nome, Sung Jin-Woo. Nível, 7Cla.ss. Nenhum título. Wolf Slayer. HP, 766 MP, 81 fadiga, 3. Estatísticas: força, 37 constituição, 16 agilidade, 16 inteligência, 16 sentido, 16 pontos de estatística disponíveis, 0.
Habilidades Spa.S.Civ, desconhecido, nível max, espírito submisso, LV. 1. Habilidades ativas impressão, LV. 1. Um aumento de estatísticas contra monstros do tipo besta. Embora o efeito fosse limitado contra certos tipos, um aumento de 40% não era nada para se zombar. Há muitos tipos de bestas mágicas por aí, será que isso funciona contra eles? Se isso acontecesse, ajudaria muito em incursões. Ainda assim, o saque até agora foi bastante decepcionante. 34 caninos, 2 adagas enferrujadas, uma roupa de aventureiro e uma pedra de retorno. De vez em quando, a barriga de um lobo continha itens. No entanto, a maioria não era particularmente útil. As adagas enferrujadas tinham um menor poder de ataque em comparação com sua espada de aço, e as roupas do aventureiro acabaram sendo itens de lixo que ele não poderia usar. Depois de vender todo o lixo que pegou, Jinwoo ganhou cerca de 1000 ouro. Ouro atual, 1060. Não sei dizer se é muito ou pouco. Não importava o quanto ele arrecadava, não havia nenhum lugar onde ele pudesse gastá-lo. Ignorando o ouro, o único outro item que ele tinha agora era a pedra de retorno. Ele se lembrou da barreira invisível que o impedia, não importa quanta força fosse aplicada. O sistema havia dito que ele precisava de um desses para sair. Então, agora ele sabia que era capaz de partir. Jinwoo estava em uma encruzilhada. Adiante ficavam as escadas que desciam para o nível 2 do porão. Em sua mão, a pedra de retorno. Avançar ou recuar. Se fosse seu antigo eu, ele teria fugido sem pensar duas vezes. Afinal, foi a única maneira que ele sobreviveu a muitos ataques com suas habilidades fracas. Outros chamaram de milagre, mas ele sabia que era devido a seus movimentos inteligentes. Mas era diferente agora. Ele não queria voltar. Se ele saísse agora, ele sentia que não poderia voltar. Estou farto de fugir. Já era hora de enfrentar o perigo de frente. Ele colocou a pedra de retorno de volta em seus bolsos. Seus passos descendo as escadas eram leves.